Já sei que ouviste os episódios todos. É verdade. Assim de seguida. Comecei a ouvir ontem de manhã e depois foi de E seguida. não paraste. Bem, como sabes, eu ando um bocadinho a fazer piscinas na A5 e no C19, o que... Em hora de ponta, por isso dá-te muita oportunidade. Dá muita oportunidade, mas independentemente disso, o que faltou, acabei de ouvir, porque de facto é muito contagiante e acho que está muito bem feito, independentemente, enfim, é elogio em causa própria. Portanto, está muito bem feito para quem se lembra das histórias e também para quem não as conhece. Para quem não se lembra também, porque dá um enquadramento. Eu devo dizer que lembrava-me das histórias, enfim, não dos detalhes, mas lembrava-me das histórias, até porque uma delas aconteceu, quer dizer, quer uma quer outra aconteceram em locais que eu conhecia bem. Na altura eu tinha família, ou melhor, a minha família tinha uma pequena casa de férias não muito longe do Hotel Montessor. Enfim, aquilo aconteceu em abril, não estava lá ninguém, não é? Portanto era uma casa onde só se ia no verão, e eu morava também nessa altura não muito longe da Embaixada da Turquia. Quer dizer, não à vista, não a tempo, não de forma... Aliás, à hora que aquilo aconteceu eu estaria a trabalhar e, portanto, não longe, mas tinha essa memória. Agora, o que aconteceu foi bastante mais... Foi muito relevante e eu acho que aqui o que gostava de chamar a atenção é que foram conflitos que nos bateram à porta, ou que passaram por cá, e em boa parte passaram por cá, porque o país estava num período ainda de transição. Nós estamos num período em que está a acabar o governo de Balsemão, portanto o primeiro evento em Montechoro, a morte do Issam Sartawi, é o fim do governo de Balsemão, e o ataque à Embaixada da Turquia é o princípio do governo de Mário Soares, Bloco Central. Portanto, é um tempo muito particular, é um tempo de crise económica pesadíssima, o FMI está a chegar, vai chegar, portanto... Estavas a falar ontem de níveis de inflação nessa altura níveis enormes. De inflação loucos, 30%. Eu sei porque, sabes porque é que eu sei? Porque eu comprei a tal casa que eu vivia, eu comprei nesse ano. Uma loucura absoluta, portanto... Agora estamos a pensar, ganhavas bem. Nem sei como é que me atrevi, não é? Como é que me atrevi a lançar para uma aventura daquelas. Enfim, tive algumas ajudas até de amigos, mas pronto, passou-se. Sim, era difícil para muita gente. As pessoas acham que é muito difícil, mas atenção, aquele período era mesmo complicado. Era um período em que nós ainda estávamos no período, repara, FP25, ainda estamos no período das FP25, elas ainda estão a fazer atentados e vão ser presas nessa altura, portanto estamos num período em que o país não tem condições em termos do seu dispositivo de segurança para prevenir seja o que for. Os aeroportos eram bastante caóticos, entrava-se e saía-se sem se perceber bem quem é que entrava e quem saía. Não tínhamos sistemas de informações, não tínhamos polícias preparadas. Numa destas operações vai intervir pela primeira vez um corpo de elite da PSP, não vai correr muito bem, mas não interessa, mas vai intervir pela primeira vez um corpo de elite da PSP, portanto, hoje é diferente, apesar de tudo hoje é diferente, e eu creio que em boa parte aquilo acontece em Portugal, quer um caso, quer outro, porque há a percepção de que cá pode acontecer, porque cá isto anda um bocadinho à balda. Aliás, no caso da Embaixada da Turquia, já tinha havido um assassinato uns dias antes de um funcionário da Embaixada, o dito comercial, de um diplomata. E tinha sido assassinado na rua, em Alfragide, no carro, com a mulher ao lado. Portanto tinha havido já... nós estávamos a viver uma situação destas. Ora bem, as circunstâncias de como acontece o atentado em Vila Moura também são quase surreais, como é que um homem sai dali e apesar de tudo a polícia consegue descobri-lo rapidamente. Nós aparentemente continuamos a ser muito bons a deixar fugir e relativamente bons a apanhá-los outra vez. Muito atentos. Portanto, essa parte, estes anos depois parece que continua um bocadinho parecido. Bem, mas
Agora, eu gostava de falar um pouco era de perceber que aqueles conflitos são conflitos que têm, curiosamente, quer um quer outro, origens que nós podemos de alguma forma situar num período muito parecido, Primeira Guerra Mundial. Portanto, e portanto há mais de 100 anos. Quer dizer, a questão da Palestina e do destino da Palestina é uma questão que, da Palestina, isto é, daquilo que hoje nós chamamos Palestina e que era, na altura chamávamos, digamos, o Levante, as terras do Levante, que era Império Otomano, há na altura compromissos assumidos pelo, na altura ainda Império Inglês, simultaneamente com árabes e judeus, e portanto, e que estão um bocadinho enfim, na origem de nunca se ter do que vai acontecer mais tarde. Uma história longa, seja lá como for, no caso concreto, Issam Sartawi é alguém que tinha nascido naquilo que antigamente era o chamado mandato britânico, as terras do mandato britânico, da Palestina, que eram maiores, incluíam a atual Jordânia, depois aquilo foi separado. Ele nasce, curiosamente, num sítio lindíssimo, devo dizer, já lá estive, Acre, um sítio histórico, um porto muito bonito, e que ainda hoje é uma cidade com muitos árabes. Eu fui à praia, por acaso, em Acre, e havia lá pessoas com o burkini a tomar banho, portanto, a gente às vezes acha que são que é só em França, não, e que não há árabes em Israel, não é assim. Bem, ele nasceu lá, depois com a guerra de 48, a família dele sai de lá, vão para o Iraque, ele depois acaba por aderir ao ELP, portanto, forma-se em medicina, tem um curso no estrangeiro, é cirurgião cardíaco, portanto, é um quadro qualificado, muito próximo de Arafat, e na altura, estamos em 1983, é alguém que está a tentar, inicialmente mandatado por Arafat, depois não se percebe bem até que ponto é que Arafat continuava ou não comprometido com isso, estava a tentar abrir canais de conversações com israelitas. E já os tinha, porque também havia do lado israelita, inclusivamente generais, que estavam disponíveis para conversar. Portanto, e tentar encontrar uma solução. Já tinha havido uma sucessão de guerras, portanto, enfim, as mais conhecidas, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra de Yom Kippur, mas também a Guerra do Líbano. E nessa altura, ele vem à Convenção do Algarve em circunstâncias também muito especiais. Porquê? Primeiro, a Internacional Socialista na altura tinha uma importância que hoje não tem. Estamos a falar de uma organização que tinha, só para dizer alguns, o Willy Brandt, o Helmut Schmidt, 2 alemães, o Olaf Palme, depois também viria a ser assassinado. Uma figura muito importante na tentativa de fazer pontes, que era o chanceler austríaco Bruno Kreisky. E tinha Mário Soares. Mário Soares é aqui instrumental, porque Mário Soares tinha estado pouco tempo antes numa missão da Internacional Socialista. Na altura ele estava na oposição, portanto, foi no tempo do governo Bosman, tinha ido a Beirute e tinha-se lá encontrado com Arafat numa Beirute semi-destruída. Aliás, já ele vem de lá super impressionado, diz que aquilo é praticamente cenário de Segunda Guerra Mundial, portanto tinha havido, enfim, a guerra em Beirute foi também uma guerra civil, portanto não era apenas uma guerra entre palestinianos e israelitas. Depois Arafat acaba por sair e ir para a Tunísia, e ele estava aqui a fazer ponto, o Congresso em Portugal e não na Austrália, porque os australianos, os socialistas australianos não querem ter nada a ver com o LP. Sim. E Mário Soares quer trazer cá o Sartawi precisamente porque há uma expectativa de poder haver ali um caminho. E porquê? Porque o Sartawi, que tenha uma posição já frágil dentro da OLP, porque às vezes já tinha tido alguns conflitos com o Arafat, tinha sido impedido de falar numas reuniões, mas andava a dizer uma coisa que hoje é completamente premonitória. Ele dizia, nós temos que acabar com isto, não reconhecer o Estado de Israel. A OLP já reconheceu, não é? Mas só reconheceria
10 anos depois, em Oslo. Nós temos que acabar com isto, temos que reconhecer que aqui tem que haver aqui 2 Estados, portanto não era do rio até ao mar. Portanto, ele dizia isso na altura, estamos a falar de uma coisa que passou há 42 anos, porque se não fizermos, tudo isto vai se complicar, porque vai haver mais colonatos. Exatamente o que aconteceu. E hoje é tudo muito mais complicado, e foi-se sempre complicando, e continua a complicar-se, porque aí também há os radicais israelitas, com os colonatos, portanto, e com pessoas no terreno, tudo se torna sempre mais complicado. Já houve colonatos que foram desmontados colonatos no Sinai, quando foi a paz com o Egito, foram desmontados colonatos na faixa de Gaza, quando a faixa de Gaza foi entregue à autoridade palestiniana em 2005, mas na Cisjordânia é outra história, não é? Portanto, mas ele dizia isso nessa altura. Eu não sei se ele não tivesse sido assassinado. Quem é que o assassina? Quem assassina é um terrorista, um assassino, que vem cá por conta de um grupo, de uma facção radical da OLP, o chamado Grupo Abu Nidal, que dura cerca de 30 anos, entre ali o final dos anos 70 e o princípio dos anos 2000, muito ligado a uma figura também, um palestiniano de classe alta, digamos assim, também ele nascido no que é hoje o território de Israel, mas depois tinha ido para Bagdá, portanto Iraque, lá até no princípio tinha tido relação com o Sartawi, e que são os que vão desencadear uma quantidade de operações e considerados os mais perigosos, ou dos mais perigosos em termos de operações terroristas, numa altura em que também, repara, estamos num tempo em que havia muita coisa diferente, não é? Havia um tempo em que se desviavam aviões, desviavam-se navios, paquetes, não é? Paquetes cheios de passageiros, portanto era um tempo muito diferente do atual. E Sartawi, se tivesse sobrevivido, teria sido a história diferente do Médio Oriente. Não sabemos, é impossível saber, mas é uma daquelas coisas que é sempre o what if, não é? Claro. Isso que a gente fica sempre um bocadinho duvidoso na história. De facto, foi uma tragédia no meio da tragédia, e depois, infelizmente, depois falaremos melhor disso, as coisas em Portugal começaram bem, depois não acabaram bem, em termos de tudo o que se passou nesse processo. O outro caso é muito mais curioso, e devo dizer que eu próprio fiquei surpreendido agora a começar a olhar para ele com mais atenção, porque é um ataque à embaixada da Turquia, que fica ali na Avenida das Descobertas. É um edifício muito grande, que ainda hoje lá está, hoje muito mais fortificado e com um mural a lembrar os que lá morreram, e tal, e essas coisas todas, e que sempre tive a ideia de que nem me recordava bem quem eram os terroristas que tinham atacado aquilo. Até tinha a ideia que tinham mais a ver com os curdos, que é onde se mantém o conflito habitual. Mas não, eram 5 miúdos, literalmente 5 miúdos, arménios, 19, 20 e 21 anos, portanto, todos muito miúdos, e que ainda hoje são considerados heróis na Arménia, porque aquilo correu-lhes mal. E eles fizeram aquilo de uma forma muito pouco competente. Portanto, ao contrário do assassinato que foi feito por terroristas já mais habituados, aqui eram claramente miúdos que acharam que tinham que sacrificar. Estamos num tempo que isto era comum, atenção. Havia... a Europa tinha tido vários grupos destes, de extrema-esquerda, nos anos 70. Sim, Itália, muito Alemanha, organizados. Sim, muito organizados. Portanto, mas aqui eram pessoas que nem tinham isso. Portanto, estamos a falar de um drama, também ele com 100 anos, portanto, que é aquilo que tem a ver com o genocídio arménio, portanto, que é um tema. Nós, o único arménio que conhecemos é o Gulbenkian, não é? Em relação ao qual temos uma enorme dívida, nós portugueses. Mas os arménios, a Arménia é um daqueles, digamos, nações sem Estado durante muito tempo. Esteve, ora, os arménios dispersos, ora no Império Otomano, ora naquilo que era o Império Russo, mas com uma identidade muito própria, até porque tem uma forma de cristianismo próprio. Portanto, ficam ali nas montanhas, no Cáucaso, com vista
para o monte onde supostamente terá pousado a Arca de Noé, que é o Monte Ararat. Eu nunca estive lá, tenho imenso, um dia de lá, gostaria muito de lá ir, mas que fica na Turquia, não fica na Arménia, mas a capital da Arménia tem vista para esse monte. Bem, e em 1915, um governo supostamente modernista ou modernizador da Turquia, chamados Novos Turcos, queriam superar o regime muçulmano, portanto, tradicional, o sultão, essas coisas todas, promovem um genocídio. Neste caso não há dúvida nenhuma, porque foi mesmo uma tentativa de exterminar os arménios do território turco. Portanto, obrigando-os a fazer marchas de morte. Portanto, estão a morar aqui, podem continuar aqui, não estão para morar aqui, vão para outro sítio e para o deserto. Portanto, e morrem pelo caminho que nem coisa. Bem, também houve mais coisas. Com detalhes de uma violência que nos faz remontar. Há ali detalhes que lembram coisas que vimos nas guerras dos romanos e nessas invasões. Portanto, não é. Sim, há uma violência brutal. Não tem o lado industrial do genocídio judeu, não é? Portanto, não tem o lado industrial de massa. A crucificação. alemã. Quer dizer, mas há tudo. Portanto, é uma coisa, uma brutalidade. E nunca a Turquia, ainda hoje a Turquia, nas relações entre a França, que tem muitas relações com a Arménia, e muito importantes, quer reconhecer e tem reconhecido o genocídio efetuado sobre os arménios, e é muito complicado. E a Turquia não reconheceu ainda? A Turquia não reconhece, como não quer que os outros usem esta palavra. É um tema, não é tabu, é crime. Se tu falares disto na Turquia, podes ser preso. Portanto, e por isso, o que eles queriam era um reconhecimento, aquelas miúdas que reconheçam isto. A Arménia ainda está na altura na URSS, portanto, era uma república supostamente autónoma da URSS, a atual Arménia, e há arménios, como os arménios tinham estado muito naquela zona do Mar Negro, norte da Turquia, e também em Istambul, portanto, na zona de Istambul e de Esmirna, que é no litoral, portanto, do Mar Egeu, e tinham sido todos exterminados nessa altura. Enfim, os da Arménia, que ficavam dentro da URSS, esses não, mas a Arménia ainda hoje é um problema. A Arménia ainda hoje tem situações, ainda agora, está a viver uma situação em que uma parte do seu povo está a ser expulsa dos locais onde vive, que é agora no Karabakh, com o conflito, neste caso, com o Azerbaijão, e com a Rússia de Putin a tomar posições, enfim, bastante oportunistas, às vezes de um lado, às vezes do outro, conforme também os interesses, designadamente na guerra da Ucrânia. Portanto, este conflito mantém-se, e aquilo que fica, que nós, aqui em Portugal, morreram mais 2 pessoas, morreram no total 7 pessoas na invasão, na tentativa de invasão. Aquilo correu mal porque eles não conseguem sequer entrar na embaixada, portanto ocupam a residência do embaixador, portanto morre a mulher do encarregado de negócios, portanto turca, e morre um polícia português que fez uma loucura, aparentemente, e a história contada, a história digamos que nós contamos e que é aquela que pensamos que tenha acontecido, curiosamente não é aquela que os arménios contam. Portanto, porque nós contamos a história que é quando esse polícia português que vai morrer, que entra na casa, que há ali umas explosões que se pensa que foram provocadas por ele, e pela sua entrada, ele era ele desobedeceu às ordens, esse polícia. E os arménios que tratam estes 5, há logo um miúdo que é morto à entrada, portanto, nem sequer quando eles tentam entrar, ele morre logo à entrada. Estes miúdos são tratados como os 5 de Lisboa, estão sepultados no Cemitério Nacional da Arménia, e o que na Arménia dizem é que eles, no fundo, se suicidaram. Portanto, fizeram-se explodir quando perceberam que aquilo tinha tudo corrido mal.
é evidente que para heróis é isso que convém dizer, e não que morreram por incompetência num confronto. Portanto, mas isto mostra até que ponto estes dois conflitos que se mantêm, nós estamos super atentos a eles, que é o do Médio Oriente, o outro estamos pouco atentos, mas tem lados que continuam a ser tão dramáticos, mas às vezes muito ignorados, como o do Médio Oriente, e ambos ficam mais ou menos naquela zona, e são, mais uma vez, zonas de contacto entre culturas muito, muito, muito diferentes, tudo isto mantém-se hoje, não foi resolvido, são temas que não estão resolvidos. O tema da Arménia e do Nagorno-Karabakh não está resolvido, e naturalmente o tema digamos, de Israel e da Palestina também não está resolvido. Na altura passou por Lisboa, uma Lisboa e pelo Algarve, passou por outros casos também passa por Lisboa, porque depois acaba em Lisboa. São casos que revelam, por um lado, um Portugal muito diferente, num mundo que, curiosamente, sendo hoje muito diferente, não tem tido capacidade de resolver dramas humanos que se mantêm vivos. E desse ponto de vista, também este podcast é interessante porque nos faz recordar isso. Não é apenas o Portugal de 1983, que é de facto um país à beira de um ataque de nervos em muitos aspectos, e à beira de uma grande crise e numa situação muito tensa, mas num mundo naturalmente diferente, mas os conflitos de então continuam hoje, com outras características. Quer dizer, o Abu Nidal desapareceu, o exército revolucionário na Arménia desapareceu, mas há outros protagonistas, não é? Em 83 não se fala do Hamas ainda, por exemplo. Em 83, quer dizer, há outros protagonistas. Porquê? Porque há ali situações que nós não temos conseguido encontrar formas de as resolver. Talvez já não venham dar tiros para Lisboa ou para o Algarve, porque apesar de tudo nós temos outros mecanismos de defesa. Hoje já não raptam aviões, já não raptam navios, mas sabemos o incómodo que nos dá isso a todos, não é? Não vamos horas nas filas para entrar num avião e por aí adiante. Sim. Portanto, olha, acho que este podcast, além do interesse que tem e da história que conta muito bem, é um podcast que também nos não apenas leva ao passado, como permite revisitar temas do presente.